Policiais militares dos estados e bombeiros. O que muda com a Instrução Normativa número 5 do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Secretaria da Previdência. Bem-vindos de volta! Já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando todas as notificações, deixe seu joinha, compartilhe esse conteúdo e comentem, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas que nós faremos um Augusto Leitão Responde com uma outra colega que trabalha diariamente com policiais militares e bombeiros. O artigo 1º dessa instrução nos fala mais uma vez de simetria que já estava prevista no Decreto-Lei 667 com as alterações da Lei 13.954 de 2019. O que quer dizer que toda vez que houver uma alteração na legislação das Forças Armadas sobre militares inativos e suas pensionistas, deve haver um ajuste nas leis estaduais e do Distrito Federal e Territórios, ou, por exemplo, do Decreto-Lei 667 de 69, que trata de todos os policiais e bombeiros dos estados, do Distrito Federal e territórios, para que esses venham a se adequar ao novo regulamento das Forças Armadas. Toda vez que houver alteração nas Forças Armadas, deve haver a respectiva alteração nos entes federativos. Nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre a instrução normativa, porque já tinha muitas pessoas me pedindo para falar de policiais militares e bombeiros. Eu estou aproveitando a instrução normativa que replicou muitos dos dispositivos do Decreto-Lei 667 para conversar aqui com vocês. O artigo 2º trata do tempo de serviço. Há duas regras de tempo de serviço. Uma regra geral, que o militar deve ter 35 anos de tempo de serviço. Os novos militares que ingressarem agora deverão cumprir até 35 anos de tempo de serviço para que possam requerer a pedido o ingresso na reserva. E esses militares também deverão cumprir 30 anos de serviço de atividades efetivamente militares. Repetindo, isto vale para os novos militares. Artigo 3º. O militar reformado por invalidez, que antes tinha direito a posto acima, não terá mais. O militar reformado por invalidez terá apenas proventos integrais. Artigo 4º. A remuneração do militar na inatividade deverá ser vinculada ao mesmo posto que este tinha na ativa quando foi para a inatividade. Então não há mais a previsão de posto acima. Entretanto, está garantida por este artigo aqui a paridade. Artigo 5º. A inclusão do militar na inatividade por idade limite ou por cota, no caso proporcional, dependerá de lei específica de cada ente federativo. Artigo 6º. Os proventos da inatividade são irredutíveis e devem ser reajustados toda vez que houver reajuste dos militares da ativa. Nós temos aqui a irredutibilidade de proventos e a paridade, mais uma vez. Artigo 7º e artigo 12, vamos trabalhar os dois em conjunto, porque o artigo 7º trata de militares inativos e o artigo 12 trata de pensionistas. Toda vez que os militares inativos e suas pensionistas implementarem as condições para ir para a inatividade ou para se habilitarem como pensionista até 31 de dezembro de 2019, eles terão direito adquirido. Eles poderão ir para a reserva em janeiro, em fevereiro, em 2020, em 2021, sem problema. E as pensionistas também poderão ser consideradas pensionistas desde que tenham implementado essas condições até 31 de dezembro de 2019. A data limite de 31 de dezembro de 2019 pode ser postergada por até 2 anos pelo governador de cada estado. Os estados que não quiserem aderir ao sistema de proteção, eles têm 30 dias desde a publicação da Lei 13.954, que foi exatamente no último dia 17 de janeiro, para não aderirem ou para publicarem a intenção de não aderirem ao sistema de proteção. Regras de transição do tempo de serviço.
naqueles estados em que o tempo de serviço previsto era de 30 anos, haverá uma regra de transição de 17% sobre o tempo faltante. Quer dizer que aquele militar que estava com 29 anos de serviço terá que cumprir 30 anos mais 2 meses. O militar que estava com 28 anos de serviço terá que cumprir os 2 anos mais 4 meses. Haverá a necessidade de cumprir mais 2 meses por cada ano faltante. E para aqueles estados que já era previsto 35 anos, nada muda. Para quem faltava 2, 3 anos para fechar os 35 anos, vai faltar os seus 2, 3 anos para fechar os mesmos 35 anos pela nova sistemática. Agora é o seguinte, não se esqueçam que havia 2 regras, uma regra geral e uma regra de tempo de serviço específico nas atividades militares. Essa regra do tempo específico permite que o militar saia com 25 anos se ele sair em 2022. Já se ele sair em 2023, será com 25 anos mais 4 meses. Se ele sair em 2024, sairá com 25 anos mais 8 meses. São 4 meses para cada ano faltante. Ou seja, é acrescido 4 meses para cada ano além de 2022, deveriam chegar a 30 anos em 2037. Artigo 9º e artigo 10º. Assim como os proventos da inatividade são irredutíveis, a pensão militar também é irredutível. E assim como os proventos na inatividade devem ser corrigidos sempre que houver reajuste dos militares da ativa, a pensão militar também deve ser corrigida na mesma proporção toda vez que houver reajuste dos militares da ativa. Bom, artigo 11. Os beneficiários dos policiais militares e bombeiros dos estados passarão a ser os mesmos beneficiários das Forças Armadas. Artigo 13. Contribuição. A contribuição dos policiais dos estados, dos bombeiros dos estados, Distrito Federal e territórios passará a ser a mesma contribuição dos militares das Forças Armadas. A pergunta que eu mais respondo é se essa contribuição incide sobre o total da remuneração, seja o total dos proventos ou o total da pensão, ou se essa contribuição incide apenas sobre o soldo. Não é sobre o soldo, ela incidirá sobre o total da remuneração, o total dos proventos e o total da pensão. E qual é o percentual? 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020, mas deve ser aguardado apenas 90 dias para que isso possa ser implementado em folha, ou seja, a partir de meados do mês de março de 2020 será implementado os 9,5%, e a partir de janeiro de 2021, 10,5%. Podendo ser implementado no que couber a contribuição extraordinária, também prevista para os militares das Forças Armadas. As filhas maiores e capazes deverão descontar 3% e as demais pensionistas 1,5%. A lei diz no que couber. As regras de custeio, pensionamento, contribuição dos policiais militares e bombeiros dos estados, Distrito Federal e território somente poderão ser alteradas a partir de 1º de janeiro de 2025. E como fica o militar temporário? O militar temporário contribuirá com as mesmas alíquotas, 9,5% e 10,5%, e terá direito à inatividade por invalidez e à pensão militar enquanto estiver no serviço ativo. Da mesma forma que o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal prevê que os direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outros aspectos deverão ser fixados em lei específica, nós temos um dispositivo que nos diz que esses direitos, deveres, prerrogativas, remuneração e outros aspectos deverão ser todos fixados pela lei específica do ente federativo. A lei específica que disciplinar outros aspectos não poderá ser conflitante com o artigo 24A, 24B e 25C do Decreto-Lei 667 de 69 e com as disposições dessa expressão normativa. O artigo 18 nos diz que o modelo de gestão do sistema de proteção também será objeto de lei específica de cada ente. Não deverão ser aplicados aos militares dos estados as regras dos servidores estatutários. Vocês lembram daquelas atividades civis previstas para os militares das Forças Armadas, que eles poderiam atuar em outros órgãos, que está sendo até objeto de recrutamento do INSS, de mais ou menos 7 mil militares? Então, há essa previsão dos militares, também dos militares estaduais. Acontece que aqui não está fixado o percentual desse adicional, que nas Forças Armadas é de 30%. Ou seja, para as Forças Armadas isto é autoaplicável.
para os militares dos estados, há necessidade de uma lei específica. Também será objeto de lei específica as regras sobre a contratação de militares temporários, que poderão permanecer por até 8 anos, como já é feito hoje nas Forças Armadas. O tempo de serviço e a contribuição devem ser recíprocos, ou seja, os regimes devem compensar a contribuição e aproveitar o tempo. Bom, como eu disse, muitos dos aspectos que nós discutimos aqui e que eu trouxe para vocês nesse vídeo trazidos pela Instrução Normativa número 5 já estavam previstos no Decreto-Lei 667 de 69, alterado pela Lei 13.954 de 2019. Acontece que alguns foram um pouco mais detalhados na Instrução Normativa e agora vem muito importante um aspecto trazido pela Instrução Normativa número 5, que é um desdobramento do direito adquirido. Vamos ver até a lei? Artigo 22, parágrafo único. É vedada a revisão de benefícios anteriormente concedidos com base na legislação cuja eficácia tenha sido considerada suspensa nos termos do caput, sob o fundamento de adequação às normas gerais de inatividade e pensões dos militares dos Estados e do Distrito Federal estabelecidas na Lei 13.954 de 2019. Então, a Lei 13.954 alterou muitas leis e alterou também o Decreto 667 de 69. E este artigo protege as concessões anteriores de revisões futuras. Então, vai se inscrevendo no canal, ative todas as notificações, deixa já o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de comentar. Deixe aqui as suas dúvidas nos comentários que eu quero debater isso com uma outra colega para trazer para vocês as informações mais atualizadas sobre o impacto da Lei 13.954 sobre o Decreto 667 de 69. O direito para todos, propague essa ideia.